Agora são 8h32. A gente agora vai falar sobre a conjuntura político-jurídico do Brasil. A gente vai conversar agora com o Rômulo de Andrade Moreira, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e professor de Direito Processual Penal da Universidade de Salvador, membro do coletivo Transforma MP. Olá, Rômulo, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo bem. Bom, Rômulo, são muitos temas aqui que nós vamos abordar. Vamos começar aqui pela decisão lá da quarta sessão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que negou por unanimidade, nesta quinta-feira, 2 pedidos de suspeição apresentados pela defesa do ex-presidente Lula contra os desembargadores Carlos Eduardo Thompson Flores e João Pedro Gebran Neto. Como é que você viu essa decisão? Olha, eu acho que essa questão da suspeição em relação ao processo do ex-presidente Lula ou do presidente Lula, essa questão deve ser resolvida de uma maneira definitiva, não é exatamente pelo TRF, mas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já está em pauta no Supremo, já deveria ter sido julgado. A mim me parece que estas mensagens que foram agora reveladas pelo The Intercept Brasil, essas mensagens, elas podem sim fazer um juízo, devem essas mensagens sofrer uma análise por parte do Supremo Tribunal Federal, porque se ainda que se trate, e nós nem sabemos sequer que se trata, mas ainda que se trate de uma captação irregular, ilícita, criminosa, etc., ainda assim, são mensagens que podem servir para a defesa. E vamos aqui dizer uma coisa, não é para a defesa de determinado réu, é para qualquer réu, é para qualquer defesa de qualquer réu. Ainda que se trate de uma prova, ou de um elemento informativo colhido de maneira ilegal, ilícita, por meio de um hacker, este elemento não pode servir para incriminar, mas pode servir para a defesa. O que acontece é que, pelas mensagens, fica muito claro que, dentre outras coisas, né, ontem nós, por exemplo, vimos a questão da sugestão do então juiz Moro para incluir uma determinada cláusula numa delação premiada, quase que impondo esta condição para que ele homologasse a delação. Mas nós tivemos fatos tão graves quanto, por exemplo, ele indicar testemunhas, ele aconselhar a parte, que é o Ministério Público. Quer dizer, isso sugere uma suspeição que está na lei, está no Código de Processo Penal. Juiz que aconselha parte, e quem é que é parte numa ação penal? Ministério Público e réu. Juiz que aconselha parte é juiz suspeito. Então, esta suspeição ela deve ser, sim, melhor definida, melhor decidida, porque seria em única e última instância pelo Supremo Tribunal Federal. Uma pena que ainda não foi. Mas eu quero repetir que isso vale para todos os processos relativos à atuação do então juiz Sérgio Moro, que se mostrou completamente parcial. Ele é a antítese do que deve ser um juiz no Estado Democrático de Direito. Rômulo, em relação especificamente ao Instituto de Delação Premiada, que foi importado de outros países, em especial dos Estados Unidos, para o nosso ordenamento jurídico aqui. Só que, assim, há diferenças muito grandes, né, entre o nosso sistema de justiça e o sistema de justiça norte-americano. E parece que aqui a gente tem mais dificuldades para implementar, o que acabam, inclusive, resultando em negociações subterrâneas, como essas reveladas aí pelo The Intercept, em que o Ministério Público busca integrantes do Ministério Público buscam aí a palavra do juiz antes mesmo do acordo ser fechado. Quer dizer, esse instituto, ele é bem aplicado no Brasil? Ele é possível de ser aplicado no Brasil dentro do nosso ordenamento? Olha, Glauco, essa é uma questão muito complexa. O que nós temos hoje no Brasil, depois eu vou, não se preocupe que eu objetivamente respondo a sua pergunta, mas é preciso que a gente faça um questionamento antes acerca do que hoje se está se proliferando
entre nós, na academia e principalmente entre membros do Judiciário e membros do Ministério Público, é o que nós chamamos, não eu, mas essa expressão não é minha, essa americanização do processo penal brasileiro, né? Estão trazendo institutos do sistema norte-americano, que é outro sistema completamente diferente, é o sistema da common law, estão trazendo para nós, não é, que temos o sistema da civil law, não é, que é um sistema em que há uma codificação das leis. Não é? Então, essa transferência pura e simples de institutos do sistema anglo-saxão para o nosso, para o sistema germânico-romano, é muito perigoso, porque não se adapta, não há uma adaptação. Em relação, por exemplo, veja, e não é só a delação premiada, hein? Não é só a delação premiada. Neste pacote anticrime, nós temos também outros exemplos, né, dessa questão. O informante do bem, por exemplo, né, só para citar um, mas há outros. Os acordos, a barganha penal, né, é um instituto perigosíssimo no Brasil, né, com o nosso sistema. A questão da delação premiada, que foi disciplinada pela lei que trata das organizações criminosas, a lei número 12.850, do ano de 2013, essa delação premiada, ela está disciplinada já de uma maneira um tanto quanto equivocada. Mas ainda assim, o que aconteceu é que, na prática, ao aplicar este artigo 4º da lei, ou seja, ao aplicar a delação premiada, especialmente na Lava Jato, se fez de uma tal maneira que nem a lei, que já é criticável, ela foi observada. Quer dizer, eles fizeram pior do que a lei. Um dos aspectos, por exemplo, que eu critico e que a lei permite, não é a delação premiada de quem está preso. É preciso que haja uma modificação legislativa para se prever expressamente que não se pode admitir delação premiada de quem está preso. Porque o que é que acaba acontecendo, não é? Na maioria dos casos? Veja, o juiz decreta, a pedido do Ministério Público ou, eventualmente, da polícia, decreta uma prisão preventiva, claramente desnecessária. Lembremos que prisão preventiva é uma prisão excepcional, porque é uma prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, é uma medida de natureza cautelar que deve ser excepcional. O próprio Código de Processo Penal diz isso, né? Só se decreta uma prisão preventiva em último caso. Então, o que é que se banalizou? Banalizou-se as prisões preventivas, né? Ainda ontem eu via um dado que foi publicado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós já somos 812 mil presos no Brasil. Destes presos, 42% estão presos preventivamente. Quer dizer, quase metade dos presos no Brasil não foram julgados definitivamente, não foram condenados definitivamente. Podem ser absolvidos e estão na prisão ainda, sem cumprir pena, porque isso não é cumprimento de pena. Então, se banalizou a prisão preventiva, né? O sujeito fica 6, 8, 1 ano preso, né? Sem nenhuma perspectiva de ser solto, até porque essas prisões preventivas acabam sendo confirmadas pelos tribunais superiores e até pela Suprema Corte, com contatos diários ou, enfim, semanais, que sejam, não sei exatamente, com membros do Ministério Público, com membros da polícia, e eles acabam delatando, né? E esse é um problema sério, porque me parece que uma delação premiada feita naquele ambiente de prisão, de falta de liberdade, de ameaças em relação a indiciamento de familiares, isso tudo fragiliza o sujeito que efetivamente quer delatar, né? E a delação ela tem que ser voluntária e espontânea também, sem nenhuma dúvida. Esse é um problema. O outro é o que agora nós tivemos a comprovação de algo que nós já sabíamos, é a interferência, especialmente na Lava Jato, especialmente do juiz Moro, nos acordos. Quer dizer, ele condiciona, inclusive, a homologação de um determinado acordo
condiciona que uma das cláusulas seja que, no mínimo, o sujeito fique preso no regime fechado durante o ano. E os procuradores, um até se mostra indignado, de certa maneira, com essa interferência, mas o outro, o Deltan Dallagnol, acha isso perfeitamente possível e acha, inclusive, que deve ser feito um acordo assim para que não haja problemas, milindres com o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, isso é um problema seríssimo, né? É preciso repensar como se faz no Brasil hoje a delação premiada, né? Rapidamente, eu estava falando do pacote anticrime, lá nós temos a previsão da barganha penal, dos acordos penais, que também esses acordos vão causar muitos problemas para nós. Me parece que vai ser um incremento na população carcerária brasileira, porque vai facilitar bastante, né, as sentenças condenatórias a partir de um simples acordo feito entre o Ministério Público e o réu, sem que haja qualquer tipo de prova contra esse sujeito, que ele vai confessar o crime. Exato. Você citou, no caso, o Carlos Fernando, né? Não é isso? O Carlos Fernando que fica um pouco indignado, né, com essa história. Eu vou até lembrar aqui a frase que ele falou: o que vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, né? Dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado, realmente ir em frente. E você viu também, Rômulo, que o Marco Aurélio também já expressou que ele não quer que o Moro ocupe a cadeira dele no STF quando ele sair? Acabei de ler agora na coluna, salvo engano, da Mônica Bergamo. No painel da Folha. No painel. Isso, tá, isso mesmo, acabei de ver. Eu acho que ele tem toda a razão. Me parece que Sérgio Moro, na verdade, se nada tivesse sido isso revelado, Sérgio Moro já não teria nenhuma condição de ser ministro. Porque para ser ministro, pela Constituição Federal, é preciso ter um notável, essa expressão da Constituição, viu? É preciso ter notável saber jurídico. E Moro nunca demonstrou, nem em seus processos, nem na sua vida acadêmica, nem nos seus raríssimos artigos doutrinários, nunca demonstrou um notável saber jurídico. Só por aí ele não podia ocupar a cadeira de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas se não bastasse esta falta desse pressuposto constitucional, ele agora se mostrou comprovadamente, ele se mostrou um juiz que participa, que é promíscuo na relação com o Ministério Público, participa da acusação, faz sugestões, pede que seja incluída determinada prova numa peça acusatória, numa denúncia, se reúne com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Né? O ministro do STF, né, com o Barroso. Vai a festas, jantar, com o ministro, né? Comemora a confiança no Fux. Quase uma coisa assim surreal o que se mostra, né? Esta relação do Sérgio Moro com a acusação. Ele confunde completamente o papel do juiz no que nós chamamos de sistema acusatório. Confunde completamente. Exato. Como diz Marco Aurélio, depois das denúncias, né, do Intercept Brasil, a máscara caiu do Moro. A máscara caiu. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca acreditei, você sabe que eu já respondi a alguns processos administrativos no Conselho Nacional. O primeiro deles, que eu recebi uma advertência, foi exatamente em razão de críticas que eu fiz a Sérgio Moro. Isso já há muitos anos, no início da Lava Jato. A máscara não caiu para mim, porque eu conhecia o estilo de trabalho de Sérgio Moro desde do processo do Banestado. Perfeito. Bom, Rômulo, acho que é isso aí, né? Vamos terminando aqui a entrevista com você e já te convidando para as próximas entrevistas futuras, tá, Rômulo? Um grande abraço para você. Um abraço para Glauco também. Tá bom. Abraço, Rômulo. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com o Rômulo de Andrade Moreira, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, professor de Direito Processual Penal na Universidade Salvador.